Estamos ao vivo. Boa noite. Oi, Bom, gente. Mais uma vez aqui, eu sou Rafael Ferreira, psicólogo. Eu sou o Bruno Barcelos. Eu sou a Patrícia Valadão. Bom, primeiramente a gente gostaria de agradecer a Patrícia Valadão por participar, aceitar o nosso convite e dar um pouquinho do conhecimento dela sobre o trabalho que ela faz com as crianças. Exatamente, esse é um tema muito legal que a gente quer abordar. E a partir de hoje a gente gostaria de ter mais convidados. Essa é uma ideia do nosso trabalho, da Motiva, trazer profissionais que tenham alguma experiência diferente da nossa para complementar conhecimentos, trocar experiência e dividir com você que está assistindo a gente um pouquinho dessa bagagem. Seja você que não é profissional, mas tem vontade de saber mais sobre psicologia, sobre algum tema que a gente está debatendo aqui, e você também que é profissional ou estudante e quer ter uma noção do trabalho, da técnica, do conteúdo. Então vocês são sempre muito bem-vindos aqui e a gente hoje conta com a presença da Patrícia Valadão, que atua com crianças nesse espaço aqui que é muito bonito. Patrícia. Boa noite. Fala um pouquinho de Eu sou a você, se primeira, apresenta. gente. Ela Eu sou topou o a desafio, cobaia. a cobaia de estrear Gente, esse eu nosso sou a novo cobaia. projeto aqui. Bom, gente, meu nome é Patrícia, eu sou formada pela Maria Tereza, né, igual aos meus amigos aqui, que aqui estão. Trabalhei muitos anos em recursos humanos, né, com a clínica Paralela. Trabalhar com crianças é tudo de bom. Quando eu falo, até os meus olhos enchem d'água, porque trabalhar com criança, gente, quem trabalha, quem está assistindo, quem trabalha, sabe o quanto é gratificante, né? E todo mundo pergunta, como é trabalhar com criança? Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Uma coisa até que eu trouxe escrita para não esquecer, uma cola, entendeu? Uma vez eu ouvi uma frase falando que tudo que é delicado encanta. E a criança é extremamente delicada. Quem está aí que atende crianças com TDAH, né, com hiperatividade, déficit de atenção, fala como é que uma criança TDAH vai ser delicada? Eles são delicados. Aquela carinha, né, que a gente chega aqui quer mexer em tudo, aqueles 10 minutos iniciais que quem é psicólogo infantil sabe. Isso é uma forma de ser delicado deles, aquele beijinho no início, beijinho no final. Isso não tem coisa mais gratificante do que atender criança. A gente vai interagindo com o pessoal que vai entrando. Tá. Minha mãe já está ali dando boa noite. Essa é minha mãe. Neinha. Boa noite, mãe. E a gente Tudo já bem? tem... olha, você está fazendo tanto sucesso que a gente mal começou e já tem 11 pessoas nos assistindo. Ei, gente, Então, muito que obrigado para quem está aí com a bom, gente. Que bom. Sejam bem-vindos. Que bom. Oi, Carla. Oi, também. Carla, boa noite. Online aí também. Quem Ângela tiver também. dúvida, quem tiver Ângela. algum conteúdo que queira tirar dúvidas com a Patrícia, por favor, mande que a gente tenta repassar para ela aqui, para a gente dividir aqui os nossas experiências e conhecimentos. Vamos lá. Eu tô olhando um pouquinho pro celular porque ficou para mim essa missão de Bárbara Boa noite, também. Bárbara. acompanhar vocês aqui e compartilhar nas nossas redes. Mas obrigado por estarem nos assistindo aí. Bom, conforme a Patrícia falou, ela passou por muito tempo da carreira dela se dedicando ao RH. Eu queria saber de você, Paty, o que te levou a se dedicar exclusivamente hoje à clínica? Vamos lá, gente. Eu trabalhei no RH por 8 anos. E no ano passado, vamos lá, no ano de 2015 eu me tornei mãe. Aí voltei de licença maternidade, eu já tinha um cargo de coordenação com a clínica Paralela. E quando eu voltei, eu vi que a minha vida estava uma loucura. Uma loucura de quê? Você conciliar o RH com a clínica, com o filho. O que me motivou a me dedicar 100% para a clínica, inicialmente, foi a minha gestão de tempo. Tá? A gestão nossa, se eu trabalhar somente com a clínica, eu não vou trabalhar 10 horas por dia, eu não vou trabalhar 12 horas por dia, então eu vou ter uma vida
vida, vou ter uma qualidade de vida. E o outro item foi qual? Depois que eu me tornei mãe, eu vi a importância da psicologia a fundo na vida da criança. A importância de fazer a psicoeducação com os pais, porque tem vezes que lá em casa eu falo, casa de ferreiro, espetas de pau, né? Às vezes a minha filha é Maria Lua, o nome, às vezes eu falo, Maria Lua, gente, ela tem 1 ano e 9 meses. Eu falo, filha! Entendeu? Eu tô gritando. Às vezes eu falo assim, Patrícia, você fala pros pais não fazerem isso. E aí, esse largar o RH, que eu acho que a gente nunca larga uma área, né? Que sempre você acaba, tem algum amigo seu que fala, meu currículo, isso não, né? Eu saí do RH. Até porque você tem uma experiência que poucas pessoas têm na área. Sim. Né? Você tem um know-how, você tem uma vivência e as pessoas reconhecem porque isso faz parte da sua trajetória. E eu acho que é uma coisa interessante, como que a maternidade influenciou essa coragem de decisão. Sim, porque sim. havia uma estabilidade, havia um certo conforto na sua carreira enquanto profissional de RH. Sim. Essa coragem, você já atribuiu muito a chegada da sua filha, mas tem outros fatores também, além dessa mudança de papel, né, da maternidade, Sim. que tem a ver com a sua história também. Sim. O que você acha que compôs essa transição e essa coragem? Você falou do tempo, né? Como é importante ter tempo, ser dono do seu tempo. Sim. É isso que eu entendi. Sim, sim. Acho legal você falar da sua pesquisa, como que você ouviu de outras pessoas que estavam na clínica. Sim, sim. Tudo Isso é ótimo. Até eu falei na palestra em novembro, né? Quando eu optei a me dedicar à clínica, eu procurei alguns amigos da área. E assim, eu falo isso pra todo mundo ouvir, eu falo, o Bruno, o Rafa, tipo assim, o Bruno principalmente foi a única pessoa que virou pra mim e falou assim, Paty, vai que dá super certo, vai dar super certo, você é muito legal, você é muito boa no que você faz, vai que dá certo. Os demais colegas, que não são amigos, a maioria falou assim, você está louca, você vai largar um CLT para virar autônoma, paciente não é fácil em clínica, fazer nome leva muito tempo. Então foram coisas que, o que eu fiz? Eu falei, eu vou me apegar ao negativo ou vou escutar meus amigos falar assim, pô, vai dar certo, vai, que não, né? Vai ser um investimento que você vai para sua carreira. Então, assim, esse momento foi bem de reflexão mesmo. Reflexão foi o que o Bruno falou, de largar um certo por um, não chamo de duvidoso, tá? Não chamo de duvidoso, porque quando... Desafiador, talvez? Desafiador, porque quando você faz o que você ama, o que você gosta, cara, você tem que ir com tudo que você acredita. Isso eu sempre tive pra minha vida, sabe? E ouvir desses caras, não foi só um tapinha nas costas, falar, Paty, vai, a gente tá aqui, o que você precisar, a gente tá aqui. E vou te falar, essas duas pessoas que estão aqui hoje foram os meus grandes motivadores para falar, Valadão, larga o RH, vem pra clínica que vai dar certo. E eu posso falar pra vocês, hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Muito mais feliz. Tenho os meus pequenininhos, os adolescentes, enfim, que você tem uma gratificação como pessoa, como psicólogo muito grande. Eu vou falar, não me arrependo mesmo, foi maravilhoso. Uma coisa que eu fico pensando é que hoje eu não atendo criança, já tive a minha experiência no passado e vi que tem pessoas mais capacitadas para isso. Mas tem algo que às vezes é um pouco delicado no atendimento com crianças, que muitas vezes a criança desenvolve algum tipo de problema que nem sempre a causa é nela mesma, às vezes tem a ver com fatores externos, ou Sim. da dinâmica familiar, ou do ambiente de um modo geral. Como é que você percebe isso aqui na clínica? Qual o tipo de demanda que chega para você, ou a mais frequente? Uhum. Tá. Vamos lá, psicoterapia hoje com criança, a demanda mais frequente que vem é TDAH, né? Eu falo que hoje eu sou super fã de psiquiatras, eu acho que cada um está na sua área, mas o diagnóstico que você dá numa consulta de 30 minutos chega pra gente, às vezes, uma criança com TDAH que você vê que tem comorbidades também que estão atreladas. Então, às vezes, tem uma criança TDAH com toque. Então, hoje o TDAH, o que mais chega aqui pra mim, no maior número de meninos, como a gente sabe, são entre 5 pessoas, 4 são meninos e 1 menina, né? Eu estou recebendo
atendendo também muita criança com dificuldades de habilidades sociais, né, que entram aquelas 9 habilidades sociais, a parte de civilização, a parte de empatia, de fazer amigos. Isso é super comum, os pais falam, meu filho não consegue fazer amizade, meu filho só fica no tablet. E eu trabalho com a linha de terapia comportamental cognitiva comportamental, enfim, cada um fala de um modo. E eu aplico as técnicas de TCC, e eu vejo que hoje me ajuda bastante porque são crianças que, por exemplo, no caso de ansiedade, hoje entre os meus pacientes se dividem em TDAH e transtornos de ansiedade, que aí junto vem algum outro transtorno, né? A gente sabe que nunca é sozinho. E aquela matéria que saiu no outro dia no jornal Globo falando que o brasileiro é ansioso, cara, isso começa desde 5 anos. Por quê? Porque tem uma família que a dinâmica é ansiosa, a sociedade é ansiosa, tem as escolas, né, o que eles falam, muito engraçado, às vezes chega um paciente meu que tem 7 anos e fala assim, tia, você sabia que na minha sala tem 3 TDAHs? E é engraçado como isso vira parte da pessoa, né? Vira parte da pessoa. Vira Isso, rótulo, né, talvez? Eu não sei, rótulo às vezes sim, mas eu digo como que as pessoas se identificam com o diagnóstico como uma justificativa ou como algo que fale sobre ele, né? Sim. E o que geralmente eu falo para os pais, quando vem bater o papo comigo, ainda mais inicial, eu falo para ter cuidado com os diagnósticos. Porque foi o que você falou, é o rótulo. E às vezes o pai e mãe, ele vai numa consulta com um psiquiatra, com um neuropsiquiatra, neuropsicólogo, neuropediatra, e aí o psiquiatra fala assim, olha, seu filho tem TDAH. E aí é como se fosse para os pais assim, nossa, ele tem TDAH, essa responsabilidade saiu do meu colo. Ai, que bom que meu filho tem TDAH. Às vezes a responsabilidade, né, você como pai, é jogada em cima de um diagnóstico, de um transtorno. E isso eu trabalho bastante na psicoeducação com os pais. É isso que eu ia puxar até agora, porque a gente sabe que a família e os pais, eles são importantíssimos, são partes fundamentais no atendimento com criança. E aí, queria que você falasse um pouquinho como que você costuma trabalhar com os pais. Tá, tem uma pergunta ali, vamos responder primeiro? Olha só, tem muita gente acompanhando a gente. A Vânia, que é minha sogra, está assistindo. Oi, Vânia, boa noite. O Maurício, meu tio, também está assistindo. Boa noite, A Maurício. Ângela, a Bárbara, a Carla, a Neinha. E tem mais pessoas que não estão aparecendo aqui para mim, mas a gente sabe que vocês estão aí. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Se puderem, compartilhem essa live para que mais pessoas possam participar também. E o Carlos Henrique, que está fazendo aqui um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo, né? Lá, A tecnologia atrapalha o crescimento de uma criança ou ajuda no conhecimento? Vamos lá, adorei essa pergunta. Boa, né? Adorei. O que eu trabalho aqui no consultório é o seguinte, hoje nós temos uma geração de tablet, iPhone, iPad, tudo que é tecnológico. Eu trabalho com a criança e com os pais, com a psicoeducação de como utilizar isso com a criança, tá? Tem estudos que falam que criança até 12 anos só podem ficar de 7 a 12 anos, né? Alguns estudos falam que só pode ficar até 2 horas por dia no telefone, no iPad, que seja. E a psicoeducação do paciente, dos pais, eu faço isso, olha, você vai ter 2 horas, vocês vão dividir com a criança a gente divide o tempo, porque é a favor, sim, desse desenvolvimento. Eu acho que tem jogos que são excelentes, que a gente tem pela internet, né, até tem o Cogmed, que é uma plataforma que desenvolve crianças em TDAH, que é feito pelo computador e é bem utilizado isso na neuropsicologia. Eu acho sim que contribui, mas tem que ter um limite, sabe? Eu costumo pensar, e aí eu estou colocando para a gente debater, que é a proposta, né? Que quase tudo depende muito do uso. Não é o que, é como, que eu acho que é o que você está colocando. Isso aí. E que eu vejo muito que, juntando a questão do diagnóstico que você comentou com a questão da tecnologia, algumas relações familiares utilizam desses recursos como terceirização de um serviço que caberia aos pais ou aos cuidadores, né? Vó, tia, mãe. Isso aí. Então, esse movimento é que parece ser o mais prejudicial. Sim, Quando sim. você
sai do seu papel, da sua função de educar, de se responsabilizar, de cuidar, Isso e aí. deixa lá vendo a bendita galinha pintadinha, que eu confesso que eu já Isso aí. tenho um ranço da galinha pintadinha. Outro dia... A minha filha adorava, ela não gosta mais. Ainda bem que passa essa fase, Outro né? dia eu tava no shopping, aí eu passei e vi uma mãe empurrando uma criança no carrinho e o tablet pendurado No carrinho, passando o lá. carrinho já era tunado com o tablet. Isso, o carrinho era tunado. A mãe passeando com o carrinho, quando eu olhei, que eu tava escutando um barulho estranho. E tava o tablet lá, passando galinha pintadinha. Eu só lembro da galinha pintadinha, não lembro dos outros. Não, mas agora a galinha está também fora de moda, né? Já tem outros personagens mais... Isso aí. E é legal também falar que, por outro lado, eu vejo que a tecnologia sim é muito importante, mas eu também trabalho uma psicoeducação com os pais, que a gente tem que ter a figura da família com alguns costumes que sejam obedecidos, né? O exemplo é que vamos sentar na mesa para fazer uma refeição. Eu peço para eles criarem uma caixinha, tá? Isso acho que nem a técnica de TCC, enfim, a gente vê que são melhores práticas já na psicoterapia infantil. Peço para criar uma caixa junto com a criança, que seja com os irmãos, e nessa caixa forra com papel colorido que seja, e ali na hora da refeição, ou então quando eles chegam em casa, o aparelho do celular de todo mundo vai ficar ali. Entende? Então aquele momento ali é o momento da família jantar, é o momento da família trocar, não é o momento de ninguém ficar no celular. Tem outra coisa também que eu falo com eles que é prejudicial, isso tem estudos que falam, é deixar a criança pegar no sono com o telefone, então com o tablet. Isso acaba com a parte ocular, com a parte da retina, causa descolamento, porque tem estudos também, a gente sabe que nossa, né, a psicologia, a gente tem várias áreas que a gente leva a acreditar, que fala que essa luz do celular, nas meia horas antecedentes, ela é prejudicial à sua retina, então por causa de descolamento e tudo. Então eu uso todo o envolvimento de trazer um estudo meio científico, né, para os pais, para eles poderem ter esse momento também de, poxa, vamos usar o celular, vamos usar o tablet, mas tem momentos de tudo. E assim, com os pais eu procuro até fazer assim uma agendinha, o horário que vai deixar, tá vendo uma série, né, adolescente adora ver essas séries. Você vai ver 50 minutos cada um, você vai ver 2 por dia, enfim. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção é que você, quando faz essa proposta, você faz uma proposta de acordo em que os pais são participantes. Sim. Porque muitas vezes eu percebo, nos adultos que eu atendo, que têm filhos, que às vezes eles querem que os filhos tenham disciplina, que os filhos tenham regras, quando muitas vezes esses adultos não têm. E aí acabam cobrando ou criando uma expectativa em relação aos filhos, quando eles mesmos não conseguem dar o exemplo. Sim. Isso acontece aqui. Acontece. Inclusive, você já teve algum tipo de dificuldade na colaboração dos pais para o tratamento da criança? Sim, gente, sempre. Psicoterapia com criança, eu escuto muito dos nossos amigos que atendem criança, assim. A tela está avisando ali uma mensagem aqui. Tá. Beleza. Eu escuto muito dos nossos amigos, né, que atendem criança, assim. Você atende criança, mas você acaba atendendo os pais também, né? O difícil é atender pai. Não, gente, não é difícil. Se você tiver uma relação sadia, uma relação de empatia, uma relação de criar um vínculo terapêutico, não é difícil. E quando eu vejo que os pais não querem colaborar, a exemplo, como no meu consultório aqui em Caraí, a gente tem muito caso de babá que traz. E o que eu faço? Eu colo na babá. Os pais trabalham o dia todo, a babá fica com eles o dia todo e a babá me ajuda nessa missão de controlar o tablet, de fazer as atividades que a proposta que a linha teórica faz. Então, eu acabo tendo, se o papai não quer fazer, a mamãe não quer fazer, por que o vovô e a vovó não fazem? Sim, procurar alguém que tenha vínculo com a criança para ser esse mediador do processo terapêutico. Porque também, gente, eu não culpo o pai e mãe por isso. A gente sabe hoje que como o nosso país está, todo mundo trabalha, pai e mãe trabalham e fica o dia todo fora de casa, né? Então, a gente acaba trabalhando a psicoeducação de, cara, aproveita seu final de semana, quando você chega, eu sou mãe, vocês vão ser pais daqui a pouco, vão falar, cara, não,
Oi? A gente tá discutindo essa parte ainda. Gente, desculpa. E aí eu sei que é difícil você chegar cansado de um dia, Sim. sentar e fazer uma atividade, você controlar algumas coisas, mas assim, o que eu converso muito com os pais tire uma hora do seu dia, 1h30, com qualidade. Porque as pessoas às vezes confundem, né? Passar um tempo com seu filho com passar qualquer hora. Mas não é isso, né? Passar um tempo de qualidade. Ele pode ser até curto, desde que tenha uma qualidade, né? Eu escrevi um texto sobre isso há um tempo atrás, falando sobre... a pergunta que eu coloquei no texto foi exatamente essa. Você investe qualidade no tempo dedicado aos seus filhos? Porque, às vezes, a pessoa passa 5 horas com o filho, mas passa 5 horas lendo jornal, vendo uma televisão, mas e aquele contato, aquela interação? Como ela é feita? Que tipo de qualidade tem naquele momento? Isso aí. E tem uma coisa legal que eu gosto muito de fazer, é resgatar alguns costumes que nós tivemos na nossa infância, que eu acho que são bem legais, com essa coisa de qualidade de tempo. Por que não um pai não compra uma caixa de massinha? A criança tem 6 anos, por que eles não fazem uma atividade com massinha, não jogam um pega-vareta? Então eu gosto de emprestar para eles os meus brinquedos que eu tenho aqui, faço aquela troca, quem é terapeuta, psicoterapeuta infantil sabe, a gente faz aquela troca, ele traz um brinquedo e aí eu tenho jogos aqui que eu dou para eles jogarem com os pais, então essa coisa mesmo que a gente tem que ter de sensibilidade da qualidade do tempo, que foi o que você falou. Deixa eu só cortar desculpa um pouquinho, porque assim, não está atualizando para mim no meu celular as mensagens. Eu vi que tem alguma pergunta ali. Tem como voltar? Porque eu acho que alguém fez algum comentário, acho que foi a Thaís, ó. Ela escreveu o que aí? Não foi a Thaís, aqui foi o próprio Facebook dizendo então tá, tem pessoas acompanhando aqui. Mas entraram bastante pessoas agora. A última foi do Carlos Henrique, você leu. Mas entrou a Valma, a Thaís, a Pamela e a Carmen estão acompanhando a gente. Então, sejam bem-vindos aí. Pessoal. E tem algumas pessoas também que a gente está vendo aqui na rede compartilhando. Muito obrigado por compartilharem, viu? Obrigada, gente. Uma coisa que você falou, Patrícia, que eu acho interessante, é que às vezes eu percebo muitos pais com um sentimento muito forte de culpa. Culpa porque não pode se dedicar ao filho, culpa porque tem que trabalhar, culpa porque deixou o filho com a babá, culpa porque deixou o filho com a avó, ou porque deixou o filho na creche. E, claro, a gente tem sempre, nunca é uma coisa fechada e única. Mas eu percebo que, assim como a gente tem alguns pais que terceirizam essa educação, colocam peso na escola, no psicólogo, alguém que vai dar uma solução mágica, eu vejo que tem alguns pais que sofrem do oposto. Daqueles que gostariam de estar junto com os filhos, de poder se dedicar mais a eles, às vezes até fazem algo com qualidade, mas não conseguem reconhecer esse tempo e a qualidade que eles têm enquanto pais e mães, ou avós, ou tios. E ao mesmo tempo a criança, ela não mede esse tempo, essa culpa que eles têm, entende? Para a criança, a gente não tem noção, né? Eu falo que cada atendimento, cada dia, para mim, é uma surpresa que eu tenho. Que às vezes a criança, por exemplo, uma menina que tem seus 10 anos, fala, minha mãe não foi no evento, eu fiquei muito chateada. Aí você leva a pergunta com 10 anos e fala, mas você soube por que ela não foi no evento? Não. Você perguntou pra ela? Não, então eu não tô mais chateada. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido, e aí o pai vem na consulta, a mãe fala assim, nossa, eu não fui no evento, eu tô tão culpada por isso, Patrícia, não consegui nem dormir essa noite. E aí a gente trabalha essa elaboração com eles, né, que tem até no campo da psicanálise, a gente trabalha toda essa culpa, que essa culpa também vem muito, né, da que a pessoa carrega com a história de vida, com a história dos seus pais, da sua criação. E como hoje eu vejo, os pais querem muito dar a educação que não tiveram. Tá? Isso pra gente. Isso pra gente é muito claro. Uma compensação. Uma compensação, em que eu trabalho muito com eles, é que seu filho, ele não tá ligando se ele tá na melhor escola. Seu filho, ele não tá ligando se ele faz balé, capoeira, judô. O seu filho, ele quer o amor e o carinho, a afetividade que você pode dar. Então, são valores que eu acho que é o mundo que a gente vive, é o capitalismo também muitas vezes, sabe? Né? O consumismo que para uma criança tão pequena, sabe?
Eu lembro que a gente pegou já um caso já de mutismo social. Mutismo social, para quem não sabe, é a criança que tem medo de figuras de profissões, né? Então ela tem medo de ir ao médico, ela tem medo do bombeiro, tem medo... É a criança que não fala com ninguém, fica de cabeça baixa. E aí chegou pra gente, fala pra gente aqui no consultório, né? A gente troca muitos casos. E aí sim, a criança chega com aquela, né, com a carinha baixa, não fala com ninguém, e você vê assim que isso é muito também da culpa da mãe, sabe? Ah, minha filha tem pavor de ir a médico, minha filha, sabe, tem pavor. E a criança assim, acaba absorvendo isso. A criança acaba absorvendo isso. Que é uma coisa que né, a gente pode falar que eu quero até que ela seja médica para ela perder esse medo. Calma, você tem que ser... Eu acho curioso que as pessoas tentam tratar a ansiedade criando um pouquinho mais de ansiedade. Né? A criança ela tá com dificuldade de falar, então peraí, eu vou botar ela num tratamento de choque, ela vai agora ter que falar no microfone na frente da plateia. E a estratégia não é boa, né? Você tem que explicar, quem tá aí, já tem as crianças, sabe. Que tem crianças que ficam 3, 4 sessões que nem olham pra você direito. Sim. E aí vai, daqui a pouco entra na 8ª sessão, tipo, já tá entrando, te dando beijo, te dando abraço, e pra gente isso é maravilhoso. E aí você trabalha com os pais, tá vendo? Você falou que era assim, olha quanto tempo. Então é o olhar mesmo, sem culpa de pais, enfim. Tem mais gente chegando, a Juliana, a Aline Teixeira, a Juliana Damasceno também. Boa noite, galera. Tem uma galera boa acompanhando a gente, o Marcel Prado também tá com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos, obrigado. Mandem perguntas, gente, vambora. Comentários, perguntas, compartilhem, curtam a motiva. Depois esse vídeo também vai estar no YouTube. Então a gente agora também tem o YouTube, curte lá, segue a gente lá também, que vocês podem ver todos os vídeos que a gente já fez até agora e os próximos. Isso aí. Legal. Uma coisa, eu queria fazer uma pergunta Fala, pra ela. Rafael. Porque assim, muitas crianças elas vêm encaminhadas pelas escolas. Pelas escolas, pelos professores que percebem alguma dificuldade. Como que é esse contato? Você tem algum contato? Como que funciona isso? Vamos lá. Eu falo que hoje o segredo para um tratamento psicológico de uma criança, o sucesso, é você ter parceria com escola e médico quando encaminha, tá? O que eu prezo muito no início das sessões, quando a criança é encaminhada pela escola, eu falo pro pai, eu falo assim, olha, semana que vem eu vou agendar, eu vou conversar com a professora. Então eu vou até a escola para bater um papo com a professora. Tem algumas escalas que eu dou para os professores fazerem, né? Por exemplo, a escala, os NEPs 5, que é de TDAH, eu faço às vezes um inventáriozinho com algumas perguntas sobre o comportamento da criança, e aí eu vou lá, conheço, bato um papo, deixo para ela preencher e depois ela me encaminha no envelope, enfim, pelo pai. A escola sempre encaminha, tá? A entrada nossa de terapeuta, de psicoterapeuta infantil, nas escolas é bem difícil. Você acha que tem muita resistência? Tem muita resistência. E quando você vai se apresentar e fala assim, olha, eu sou, né, a gente tem consultório aqui, porque você fala gente, porque somos nós, né? Um paciente não é só nosso. E aí fala assim, tá bom, aqui já tem psicólogo escolar. Aí, então tá. Então... Como se isso bastasse, né? né? O que é uma coisa interessante, né? E isso eu acho que é legal a gente comunicar para quem está assistindo. O psicólogo escolar tem um papel muito importante, Sim. Mas ele não consegue dar conta de uma demanda clínica. Não consegue. Né? Porque ele presta serviço para uma instituição, Sim. Então ele está ali com o papel institucional. Né? O bacana do psicólogo clínico, ainda mais um psicólogo para criança, é exatamente ele ter esse papel de fora. E tem surgido cada vez mais a demanda vinda do colégio. E por que não o colégio já abrir as portas um pouco para fazer determinadas parcerias com esses profissionais, né? Sim. E eu acho que essas oportunidades que a gente acaba tendo, profissionais como você, Patrícia, que vai também desmistificando, Sim. Porque também a gente sabe que uma escola tem lá seus valores, tem seus modos de trabalho, pode ter tido experiências também, às vezes, não muito positivas, né? Claro, isso gera um receio. Sim. Eu lembro que logo no início, né, quando eu falei, gente, vou agora clínica, eu fui no curso de pré-vestibular, eu falei, nossa, sou adolescente, né, e tal. Aí eu cheguei na recepção, a menina virou pra mim e falou assim,
não precisa nem deixar o cartão, não, que é coordenadora pedagógica, é psicóloga, e ela pega todas as crianças aqui para atender. Aí eu falei assim, tá bom, muito obrigada, mas eu vou deixar, se você precisar, você pode me fazer uma visita e tal. Eu falei, gente, que feio, né? Uma coisa tão feia, né? Mas ficou de aprendizado, foi o que o Bruno falou. Fica de aprendizado se aquela escola trabalha assim, e consequentemente eu tenho um paciente daquela escola, então... Tem 2 comentários aqui, né? Um da Juliana Damasceno, dizendo que ela, como mãe, concorda com você, Patrícia, que a escola nem sempre está receptiva a receber os profissionais de psicologia que atuam com crianças. Isso aí, E a Aline Teixeira, isso aí, Ju. ela comentou que acaba nos restringindo profissionais, né, psicólogos, a determinadas situações no âmbito organizacional acontece da mesma forma. Sim. Todo ambiente institucional, eu fazendo um paralelo com a minha experiência no ambiente institucional, eu trabalho em casa de repouso, no popular, né? Ele age no estado de defesa, né? Ele preserva os seus princípios, seus valores e valoriza quem está dentro. Então, alguém de fora, até ele conhecer, ele entender qual é a proposta de trabalho, porque, como a Patrícia falou, ela trabalha com terapia cognitivo-comportamental. Eu já sou da psicanálise. Tem linhas diferentes, tem modos de se apresentar que são diferentes. Então, ter esse cuidado com a sua apresentação, respeitar também o limite da instituição, porque tem instituições que são fechadas e ponto. Não adianta bater ali, né? Você não vai ficar malhando em ferro frio. Mas você ir construindo aos poucos também uma rede, né? Que te leve a ter pontes e vai quebrando um pouco o gelo. Que eu acho que é o que você tem conseguido fazer também, né? Eu acho que independente disso, uma coisa que você aprende é a melhor propaganda de boca a boca. É verdade. Não é? A gente que é de clínica, você sabe, quem mais indica pacientes pra gente são pacientes. Não é o Facebook, a página que a gente tem, não é o site que você tem. Ali é um ponto de encontro, né? Ali é um ponto de encontro, verdade. E você acaba, se você atende bem uma criança de uma escola XPTO, a mãe vai indicar para todo mundo da sala, né? Para todo mundo que ela tem uma rede de contatos. Então, assim, e hoje também eu vejo uma necessidade, que até aproveitando o que a Aline falou, a gente está aí dentro, né, de todos os espaços da organizacional e na escola eu vejo a necessidade também de um investimento da educação dos profissionais que eu falo, professores, coordenadores, falando de transtornos, de patologias, falando com a linguagem do psicólogo mesmo. TDAH, como é que a gente vai receber uma criança com TDAH, né? Por exemplo, você tem crianças TDAH que não fazem a prova, né? A maioria é a prova especial, né? Uma criança com TDAH, para ela fazer uma prova discursiva, ela não consegue, a maioria dos casos. Então, a prova tem que ser adaptada. Sim. E, às vezes, esse professor não tô, como é que eu vou falar? Não estou generalizando, mas a grande maioria, assim, não tem uma orientação da área... Um suporte, né, de alguém que seja um profissional da área que fale assim, olha, com essa criança é legal você botar para fazer prova ali, não botar perto de janela para ele não poder ficar olhando para fora e se distrair. É porque é uma patologia que está cada vez mais iminente nesse ambiente. Sim. E aí falta uma qualificação, um suporte maior nos profissionais para lidar com essas crianças. Isso aí, eu não sei se as escolas estão preocupadas com isso. Eu acredito que tem, não estou generalizando, tem algumas que são, sim. Eu tenho pacientes que estão em escolas e eles têm atendimento super legal, assim. Mas tem um desafio da própria prática, né? Enquanto a gente atende no 1 a 1, ou seja, é individualizado quase sempre, por mais que a gente possa até fazer trabalhos em grupo, o olhar nosso é individualizado, o professor, por mais que ele tente, ele tem uma demanda muito maior, né? É uma turma com 30, 40, às vezes até mais do que isso. Então, a capacidade do professor, no tempo de aula, de dar conta do conteúdo que ele tem que dar, e como se diz, se a perceber desses detalhes, às vezes é muito difícil. Por isso que essa ponte, essa parceria é o que facilita. Exatamente, por isso que é importante... Quem tá aí? Opa, olha, entrou mais gente. A gente tem a Aline Freitas. Aline, você tá aqui, que bom. Aline! Luana Freitas, que é a prima dela. O Reinaldo, que é o pai do Rafael. E a Ângela Maia, que também entrou. Boa noite, gente. Obrigado por estar nos prestigiando aqui, especialmente a Patrícia. Tem uma pergunta. Marcel Prado. Pedir para a pré-escola mediar encaminhamento do meu filho para um psicólogo. Ele está no 4º ano. Estamos aguardando até hoje.
Ou seja, a pré-escola não teve agilidade e parece não ter Infelizmente, considerado não temos. muito, né? Essa solicitação Ali do também Marcelo. falou alguma coisa. A Aline está dizendo aqui, infelizmente não temos abertura para realizar nosso trabalho de forma completa, acompanhamento e tal. Eu acho que isso vem de uma coisa que a gente já vem falando há algum tempo, é que a gente precisa conquistar o nosso espaço. E a gente vem discutindo sobre isso, não só na escola, como em outros lugares. Teve uma discussão que a gente teve, cara, eu não vou lembrar agora, que você foi muito pontual falando isso, você, Bruno, que... Qual era o contexto? A gente estava conversando com a Pamela, e aí você falou do papel do psicólogo. Já sei. Que tem hoje em dia várias pessoas se apropriando do nosso papel. Terapêutico. Isso. Eu usei isso falando das propagandas. Eu não sei se você já viu. Propaganda de operadora de táxi fez uma propaganda horrível. De viagens também. Não viaje, não faça terapia, viaje. Ou que viagem é melhor terapia. Algo assim, nessa direção. Que é horrível, é péssimo, é uma antipropaganda. E que a gente estava comentando isso. O que será que está acontecendo, além da nossa crítica a essa atitude, o que acontece com nós, profissionais de psicologia, que deixamos um espaço tão grande para que situações assim aconteçam, para que pessoas de outras áreas se achem no direito de falar como se fossem psicólogos? Isso aí. Será que no geral nós temos nos apropriado dessa função, de fato? Porque eu acho que, se a gente olhar para a classe em geral, eu acho que tem muita falta nossa nisso aí. Sim, a gente às vezes é um pouco omisso, né? Sim. A gente é muito reativo, na minha leitura, que é a opinião pessoal. Eu acho que nossa classe é reativa. Quando acontece alguma coisa, a gente exige uma nota, a gente exige uma reação de repreensão ao acontecido. Mas eu acho que a gente poderia ser mais proativo e tá dando a cara mais a tapa, tá falando o que a gente faz, como a gente está tentando fazer aqui. Explicar para as pessoas que podem ser leigas para que serve um psicólogo, quais são os nossos limites, porque é óbvio, a gente não dá conta de tudo, mas a gente pode fazer bastante coisa e colaborar com outras áreas. Tá cheio de pergunta mais aí. O Marcel, ele diz que notou resistência por parte da coordenação ou direção da escola dele no pedido do encaminhamento. Parece que se ofendem. Isso é curioso, Marcel, porque eu não sei se talvez tenha algo aí dessa escola, dessa coordenação, porque a gente sabe que existe resistência, mas quando é um pedido mais diretivo, né, de encaminhamento, algumas escolas não são tão resistentes assim. Então, acho que é válido uma nova conversa, até para você... Dá uma conversada novamente e vá pessoalmente, né? Não sei se você foi pessoalmente, enfim... abra seu coração e fala, olha, eu quero encaminhamento, tá precisando, e também, se negar, leva o pediatra, É isso, porque muitas pessoas acham que a escola é como se fosse a única instituição que pudesse dar encaminhamento. Não é única. O psiquiatra dá encaminhamento. Um tabu que eu quebro muito aqui no consultório é a figura do psiquiatra, que as pessoas só levam o filho... Você mandar levar ao psiquiatra parece que é uma coisa que a criança é maluca, né? Que ainda tem esse paradigma aí, né? Entre a psicologia e a psiquiatria. E eu quebro muito isso. Eu falo, gente, o psiquiatra é a figura mais importante dentro da saúde mental na área da medicina. Quando a gente olha pelo lado da medicina. Então, venha, né? E uma coisa só para complementar... Você não precisa do encaminhamento para procurar um psicólogo, tá? Não. Porque não existe essa regra de que para você chegar no consultório você tem que passar por algum outro profissional. Não precisa. Você pode marcar, vir diretamente e a profissional ou o profissional vai fazer uma avaliação, vai conversar com você. Não precisa dessa intermediação, não, tá? Tem muita pergunta chegando, assim. Ele já está sendo... Essa já está lá embaixo, deixa ele que ele está com a palavra aqui. Isso aí, via pediatra. Ele colocou que está sendo já via pediatra. Ótimo que tem esse suporte da pediatra, do pediatra. Mas se você percebe alguma questão no campo da psicologia, ou se o próprio pediatra percebeu, acho que é válido, leve diretamente a um profissional para dar, nem que seja apenas uma avaliação, né, Patrícia? Isso aí. Tem alguns comentários e perguntas. Eu vou tentar aqui ler todos para dar tempo da Patrícia e a gente debater aqui.
A Thaís, que é minha esposa, meu amorzinho, Muito aí. ela é professora, então eu defendo o professor porque eu sou casado com uma, se eu não defender eu apoio em casa. Isso aí. Então, assim, ela tem conversado muito com colegas sobre o número de crianças com diagnóstico que aumentam muito. O que a gente acha sobre isso? Sobre diagnósticos meio que... A torta direita, assim. É fast diagnóstico, né? Aquele diagnóstico rápido ali que... Ah, o que você tem? Ah, é isso, pronto. Você percebe isso, um certo excesso de diagnóstico? Percebo um excesso de diagnóstico, que a gente falou no início, né? Às vezes até uma rotulação que, né, aquele aluno, aquele paciente, ele é TDAH, ponto. E aí, prescreve um medicamento, né? Eu, Patrícia, como psicóloga, eu não sou contra a Ritalina. Né? Tem muitos psicólogos que falam assim, não pode dar Ritalina, criança com Ritalina. No outro dia eu vi uma reportagem, uma psicóloga que eu falei assim, cara, desculpa, vou passar um e-mail pra ela, que assim, pra mim ela tá falando uma asneira da vida. Porque tem criança que tem patologia que só fica bem com Ritalina. Entendeu? Eu já tive experiência aqui no consultório, que a criança chegou um dia pra mim sem o medicamento, eu não consegui trabalhar com ela. Não tinha atenção concentrada para fazer nada. Então, assim, essa coisa do diagnóstico, tem muita rotulação, sim. Tem muito diagnóstico sendo mal feito. Isso aí. Muito diagnóstico sendo mal feito com crianças, né? Porque, por exemplo, para você chegar e falar que uma criança tem depressão, uma criança que chega e fala assim, ela tem depressão. Eu já começo, eu ligo meu alerta, né? Que eu falo assim, tá, deixa eu trabalhar, ver o que a criança chega aqui, é super bem-humorada, ri, pego, né, as escalas que a gente tem de depressão e tudo. E aí eu volto o diagnóstico, e aí eu faço contato com o pediatra, falo, olha, ele veio com o diagnóstico, olha, foi isso que eu senti nas meia hora de... É quase um trabalho mediúnico, né? Exatamente. E aí eles falam, e pelo discurso da mãe, foi isso que deu para diagnosticar. Diagnosticar pelo discurso do terceiro é complicado, gente. Então a gente tem, eu acho que quando você trabalha, tenho certeza que quando você trabalha com criança, você tem que muito se questionar do diagnóstico que você recebe. Por isso que é importante a parceria com a escola e com os profissionais de área de medicina, sabe? Porque são vários olhares que juntos você consegue rastrear melhor o real problema que tem ali, né? Partindo para um próximo comentário. E Thaís, eu super adoro professores, que na minha família também tem uma cacetada de professor, e aí a gente, quando tem eventos assim de família, a gente senta e fica discutindo, e foi daí até que veio o que eu falei anteriormente, que os professores, eles precisam sim de um banho de loja de como trabalhar com as crianças com... Banho de loja foi ótimo. É um banho de loja mesmo, é assim, gente, o que eu faço com essa criança? Foi o que o Bruno falou, tem 30 crianças já na sala, né? Tem um com síndrome de Down, tem um com autismo, tem 5 com TDAH agora, né? E o que eu faço com essas crianças? Entende? Nem toda escola paga, nem todos os pais pagam um mediador dentro da sala. E nem toda escola, porque assim, tem vários tipos de escola. A gente tem escola pública, a gente tem escola de classe média, tem escola classe alta. Cada escola é uma realidade muito diferente. Então é complicado, a gente fala aqui no geral, mas a gente reconhece que tem casos e casos. Com certeza. O comentário da Manuela de Mello: acredito que de fato é um lugar a ocupar pelos profissionais da área de psicologia. Ela trabalha em CAPSI, e nota que muitas escolas até buscam auxílio do pessoal do CAPSI. Legal. Ótimo. Legal, outro ponto, né, pra gente poder pensar junto. Que bom que há escolas que reconhecem o nosso trabalho e buscam ajuda. E que bom que há profissionais como você que se disponibilizam a ajudar, né? E é Manuela, né? Manuela de Mello. Manu, vou te falar uma coisa. Eu tenho uma parte que eu faço clínica social aqui no consultório, e eu falei, por que não visitar as escolas estaduais e municipais aqui da nossa região? E eu vi que há uma carência, né, da coordenação, da diretoria, em trabalho psicológico mesmo. Eu cheguei lá, eu fui super bem atendida em todas as escolas que eu fui aqui. E aí falaram assim, você faz palestra? Porque os professores e os alunos têm muita coisa para ouvir.
Então, assim, aí foi aí onde eu ouvi até que foi uma coisa legal. Ela falou assim, porque a gente fica jogado aqui, sabe? A gente não tem psicólogo na rede. E aí, lá eu até ouvi, acho que foi uma diretora que falou assim, eu me apego a alguns pontos de atendimento que tem do próprio município, que aí eu troco com algumas meninas, e aí agora você veio com essa colocação que aí eu entendi, né, o porquê que as escolas vão até vocês, e é bem legal. E tem bastante trabalho para fazer com Eu já dei uma Uma palestra. receptividade completamente diferente da escola particular. Né? Eu já dei uma palestra no posto de saúde de Santa Bárbara, bairro daqui de Niterói. E eu fiquei encantado com o trabalho da equipe de lá, porque posto de saúde a gente sabe que nem sempre tem recursos, mas eles fizeram um trabalho muito interessante, porque eles criaram parceria com a escola do bairro, se eu não me engano com a creche do bairro, então havia uma interação entre os profissionais muito interessante. Eu não sei se é uma realidade comum, mas foi algo que eu encontrei ali e achei muito legal, e totalmente de iniciativa da equipe, entende? Os profissionais que estavam ali se dedicaram a fazer essas pontes e procurar essas parcerias. Eu não sei se é muito comum, não. Acho Eu que acredito que não algo seja. bem pontual. A Ângela está fazendo alguns elogios aqui, que a psicologia é linda demais. Patrícia, você está de parabéns. Obrigada, Ângela. Eu vou ter que ler. Bruno, meu gênio, parabéns, obrigado. Quem falou isso? A Ângela é uma fã que a gente Ângela. tem. E parabéns ao Rafael, o programa tá ótimo. Que bom, Ângela, obrigado por estar com a gente. A Aline está mandando um beijinho para Manu, também tem um correiozinho aqui das pessoas que se conhecem e se gostam. O Marcel já tinha comentado antes. A Manuela comentou, respondeu ao comentário da Thaís, dizendo que, estando do outro lado, como psicóloga, ela se vê forçada infinitas vezes pela escola a laudar crianças, a dar diagnósticos, sendo que nossa posição é justamente o contrário. Existe também essa demanda, né, Patrícia, das escolas de quererem um diagnóstico, né? Escolas, pais, enfim, terceiros chegam aflitos querendo um diagnóstico, uma resposta do que é isso que o meu filho tem, porque ele não é normal. Às vezes a parte não é normal não é dita, mas está colocado ali na pergunta. Não e tem também uma demanda que quem trabalha com criança tá aí vai falar, nossa, é para todo mundo. Que a gente recebe assim, ligação, vocês também recebem, mas a gente é muito. Eu preciso de um laudo, porque eu estou brigando na justiça. Eu preciso de um laudo falando que o meu filho quer ficar comigo. É nesse nível. Meu filho quer ficar comigo, falando que ele me ama. Não, não dizem isso, mas é quase isso, entende? Aí eu já recebi uma ligação falando, eu preciso de um laudo porque o pai dele abusou ele sexualmente. E eu preciso de um laudo comprovando isso. Meu Deus. Aí eu falei, vamos lá, é muito pesado o que você tá me falando. Demorei pra processar, eu falei, gente, né? E não é assim que se trata do assunto, não é assim né? que se trata do assunto. E isso que a gente, como criança, quem tá aí sabe, a gente tem muito. E às vezes a ansiedade do pai, você vê logo na primeira consulta quando quer laudo. E a gente recebe muito isso. Vem aqui, não, porque eu tô separando do meu marido e eu preciso de um laudo. Eu falei, olha só, a partir, eu, Patrícia, é o jeito que eu trabalho, tá? Eu falo, olha só, para eu fazer um laudo do seu filho, vai demorar muitas sessões. Eu preciso entender muito desse caso. O que eu posso fazer para você é, a partir da 5ª sessão, do número de sessões, eu dar uma declaração para você falando que ele está em tratamento comigo, ponto. E aí a mãe fala assim, mas você não pode dar um laudo? E aí, assim, eu já tive histórias das meninas que atendem aqui, da mãe sair, entendeu? Batendo tudo aqui. Revoltada, né? Cara, e assim, você tem que levar, você não pode levar pro pessoal, você vai falar o quê? A gente somos psicólogos. E o que eu prego muito é o quê? Eu não vou te dar um laudo que é meu CRP. Sou eu falando perante a justiça que... E a gente recebe muito isso e tipo assim, quanto você cobra para um laudo, sabe? Uma coisa bem... Eu acho que tem vários aspectos disso, né? A falta de conhecimento sobre o que é um laudo, né? Muitas pessoas acham que laudo fazendo um paralelo um pouco ruim, é quando você está querendo tirar aquelas férias e enrola no trabalho, vai no médico... Atestado. Né? Um atestado. Pega o laudo psicológico não é atestado médico para você ficar em casa aproveitando o feriado. Não é. Não façam isso, por favor. É algo muito sério. Você dá um diagnóstico, você precisa de um embasamento muito grande, você precisa conhecer muito aquela pessoa que está ali, seja criança, adulto ou idoso. Então,
Não é assim que funciona, não pode ser assim que funciona. E por isso que é bom a gente ouvir isso, para a gente com criança, pensar com mais cuidado, porque é a questão jurídica, é a questão de você estar botando seu nome sobre algo que você talvez não tenha a menor certeza do que você está falando, e também é uma questão de você estar talvez prejudicando a história de vida de uma pessoa. Né? Porque se ela tem um laudo, acha alguém doido que vai lá e dá um laudo qualquer, e ela fica estigmatizada pro resto da vida com aquele laudo, você não destruiu a vida, mas você cria um problema muito grave. É o que você falou sobre o diagnóstico no início. Que a pessoa acaba se apropriando daquilo. Sim. E aí vai carregar isso pro resto da vida. Quantos alunos vocês recebem que teve um diagnóstico lá atrás, que foi feito errado algumas vezes, que fala assim, eu sou, né, eu tenho transtornos de conduta, alguma coisa mais séria, assim, que você fala, gente... Uma vez eu ouvi de um paciente, ele já estava no final do tratamento e ele teve um insight em relação ao que ele fazia e o que ele conseguiu mudar, né? E ele fez um comentário de que muitas vezes a gente cria problemas de estimação. E eu achei isso muito legal, né? Eu acho que serve para o diagnóstico, né? As pessoas chegam, não, eu sou deprimido, ou eu sou ansioso, ou eu sou TDAH, ou qualquer outro tipo de diagnóstico, como algo de estimação. Se cria uma estima pelo problema. Sim. Que nem se dá o trabalho de questionar se esse problema ainda existe, se ele realmente era isso que você achava que era, né? Esse cuidado em você entender que as coisas não são simples assim. Tem muito comentário aqui. A Juliana Damasceno fez alguns comentários, eu vou dar uma lida aqui rápida. O problema é exatamente esse. A pressa no diagnóstico, seu menor embasamento, generalizando as patologias equivocadamente. E ela comenta que a Fundação Municipal de Educação de Niterói, por incrível que pareça, é muito mais receptiva à entrada do profissional de psicologia do que as escolas particulares. E ela mandou parar com essa falsa modéstia. Vou tentar, mas é porque eu realmente fico com vergonha, gente. Eu sei que vocês acham que não, mas é sério. Eu fico com vergonha. Eu vou ser xingado do que elogiado, mas não me xinguem. Isso eu já faço normalmente. A Manuela está comentando que ela é de Resende, que enquanto no CAPSI realiza um trabalho de matriciamento junto a algumas escolas do município, infelizmente, não conseguimos atender a todos. Mas não é uma realidade do SUS em âmbito nacional. Não. Tanto é que se você for no posto de saúde hoje procurar psicólogo, o número é muito pequeno, muito restrito, né? Se tiver. Se tiver. Às vezes não tem. O próprio CAPS, que é algo à parte, não é um posto de saúde, ele tem uma dificuldade de atender a demanda que é enorme. Sim. Falta, se a gente for entrar nesse campo das políticas públicas, né, ligada à criança, ao cuidado com a saúde mental, isso é uma discussão para uma outra live. Uma vez eu fui fazer um processo seletivo para um CAPS, e aí perguntei, por curiosidade, quantos pacientes mais ou menos eu vou atender, ou que ficam com cada psicólogo. Ela estava para mais de 1.000. Nossa Senhora. Semanalmente ali tinha que fazer. Era um número absurdo, porque pela localidade era referência. Sim. E tinha um número muito restrito de psicólogos. Tem mais gente com a gente agora, a Michele Magalhães entrou. Obrigado por estar aqui com a gente. A Carmen fez um comentário, Carmen Domingues, muito esclarecedora a fala da Patrícia Valadão sobre a emissão de laudos. Obrigada, Carmen. Acredito que nós psicólogos temos que ter muito cuidado com relação a isso. Verdade. Muito cuidado mesmo. A Bárbara Coutado também comentou, dizendo que muitas vezes ela enxerga a busca de diagnóstico como uma isenção de responsabilidade. Isso aí. Que não parece para ela um simples pedido de laudo, mas sim uma resposta para algo que eles não conseguem dar conta, seja a escola, a família ou os próprios profissionais de saúde. Perfeito. Perfeito, isso aí. Isso. Isso aí, Bárbara. O que a gente vê em qualquer faixa etária é que lidar com algo que a gente não sabe é sempre angustiante, né? E aí você acha um meio de conseguir uma resposta da qual você não tem que participar dela, alguém vai dar essa resposta pronta para você, para muitas pessoas é extremamente satisfatório, por mais cruel que às vezes seja, né? Mas essa dificuldade da responsabilização, ela é contínua, inclusive com a própria vida, né? Tá vindo uma pergunta aqui, parece, sei lá, a princípio boba, mas acontece muito de você receber mães que não passaram por médicos ou a escola não pontuou nada sobre isso, mas que a criança é um pouco agitada de chegar para você, acho que meu filho é hiperativo. Sim. Isso é muito comum, né? É comum. As crianças serem crianças hoje em dia é meio estranho, né? Porque a criança, as pessoas não sabem lidar. Pode ser um pouquinho agitada, pode ser um pouquininho mais brincalhona, que já é diagnosticada do TDAH. A minha pergunta para esse caso inicial é, ela é agitada ou ela é saudável? Boa. Essa Ótima pergunta. sempre é a minha resposta, né? Pra pergunta.
É porque eu fico lembrando quando eu era criança, então eu deveria ser diagnosticado. Quando você era criança. Segue. A minha pergunta sempre vai de encontro, ela é saudável, a gente, né, quando você atende criança, eu lembro da Simone Biongolino na nossa época, Sim. porque é psicologia de desenvolvimento, Sueli também, né, e você tem que estudar bastante, porque assim, as faixas etárias têm expectativa, né, do desenvolvimento, do que seja. E o que, quando chega com esse discurso, eu pego a faixa de desenvolvimento, que como aquela criança tem, né, deveria estar, ou tem que estar, e aí eu discuto. Quando há muita resistência, aliás, assim, os casos que estão chegando sem ser encaminhamento de médico de escola, eu faço um trabalho em parceria. Eu peço para o psiquiatra, para o pediatra avaliar, falo, você, né, geralmente eu indico para uma rede que a gente tem, que a gente trabalha. Então eu indico e falo, você pode fazer uma avaliação dessa criança junto comigo, né? Por ter responsabilidade, depois de um diagnóstico de uma mãe que chegou aqui falando que ele é agitado, com o tempo, não fazer toda a minha testagem, todo o meu trabalho, falar, cara, ele é hiperativo. Ele é hiperativo sem déficit de atenção, sem déficit de atenção, enfim. Mas eu acho que tem que ter esse cuidado da multidisciplinaridade, né? Da área multidisciplinar. Porque assim, eu acho que é muita responsabilidade hoje, quando eu acho que isso demorou um tempo para eu adquirir, é muita responsabilidade nossa dar um diagnóstico sozinho. Verdade. Inclusive o contrário também. Exatamente. Né? Quando, essa coisa em que alguém se acha dono de um saber, capaz de dizer sobre o outro tudo sobre ele, é muito perigoso. Sim. É essa troca de conhecimento, de experiência, que possibilita a gente se aproximar de uma verdade, mas com muito cuidado, né? Com muito zelo e respeito por aquela pessoa. Então, eu acho essa fala da Patrícia muito legal por isso, porque reconhecer que tem coisas que talvez alguém com outro olhar, com outra área de conhecimento vai contribuir, isso é muito bom. E tem também conhecimentos que você, com a experiência, você vai tendo que ter. No outro dia, a gente que recebe, né, muitas patologias, você começa, o que eu sempre pergunto qual é a medicação que ele está tomando? Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as medicações que todas as patologias têm, e aí o que eu costumo fazer é estreitar relacionamento, que é até uma dica para quem eu dou, né? Se você está na sua região, cara, vai em psiquiatra, vai em pediatra, faça a sua networking, que isso vem até da veia de RH, enfim. Uhum. E aí o que eu fiz? Eu peguei todos esses medicamentos, peguei a boa vontade de um pediatra, de um psiquiatra e falei, olha, você pode, por favor, me explicar para que é, qual é a dosagem e tal? Então, com essa experiência, a gente também tem que ter uma proatividade, foi o que a gente falou, de ver o que aquela criança está tomando, né? Quais são as doses, se toma direitinho. Então, essa coisa também da troca entre áreas, eu acho que está atrelada ao diagnóstico e o nosso lado também de estudo, né? Que a gente com criança, eu acho que até é mais aguçado do que adulto, porque cada dia é uma patologia nova, que você fala assim, gente, a gente que segue, né, muitas páginas, tá dando um negócio ali, muitas páginas, muitas coisas. Surgem nomes toda hora. Toda hora. Eu sou meio implicante com essas coisas. De mutismo seletivo, quando eu falei, gente, o que é isso? Vou pegar um gancho nessa fala da Paty para poder puxar um pouco para o nosso lado, porque assim, a gente vem falando nos últimos vídeos sobre as parcerias, sobre a assertividade, e hoje a gente está falando de um tema específico que a Patrícia ela atua, que é o atendimento com crianças, mas percebe como ela tem já isso enganjado nela? Ela procura as parcerias nos médicos para poder entender um pouco melhor sobre os medicamentos, ela tenta ir nas escolas para mostrar um pouco do trabalho dela, as coisas já acontecem com ela justamente da forma que a gente vem trocando, abordando e debatendo nos nossos vídeos, ou o que a Motiva já vem falando, né? Sim, essa é a parte, para além da parte teórica de conhecimento específico da psicoterapia com crianças,
é a gente ter esse olhar de como essa profissional chegou onde chegou. Porque para quem está assistindo, e a gente sabe que a Motiva tem muitos colegas, amigos, profissionais que estão buscando algumas referências, algumas dicas de como se posicionar na profissão, ouvir essas atitudes que ela teve são exemplos, são referências, são parâmetros que funcionaram com ela e que pode funcionar com quem está assistindo. Que a gente vem trocando também muitas coisas, né? Que às vezes a gente se fala pelo WhatsApp e tal. O que você acha de fazer uma visita no psiquiatra? Ou às vezes eu pergunto alguma coisa. A gente vai trocando coisas assim e funciona. Funciona porque, como até a Manuela está falando ali, multidisciplinaridade. Então, assim, trabalhar sozinho, a gente não vai dar conta. Então, a gente, no caso do atendimento com criança, a gente vai precisar, sim, das escolas, daquela proximidade com a família, da proximidade com o pediatra, com o psiquiatra. Então, assim, fazer isso acontecer é de extrema importância. Isso aí. E tem uma coisa que é muito legal a gente falar aqui, quando você se propõe como psicólogo a visitar um psiquiatra, muitas vezes ele faz um teste com você. Eu já tive uma experiência que o psiquiatra virou pra mim e falou assim: tá bom, como é que você trataria um transtorno desafiador opositor? Qual é o trabalho que você faz? E uma criança com dislexia, uma criança... Ele começou a me fazer perguntas assim: tá bom, você trabalha com TCC? Porque a maioria de psiquiatra ama TCC, a verdade é essa com criança. Qual é a técnica que você usa? Então, ali, nesse momento dessa troca, né, porque às vezes você recebe pacientes que eles são atendidos por psiquiatra, né, XPTO. E aí eu olho e falo assim: não, eu vou lá, vou fazer uma visita pra ele. E aí, gente, uma dica que eu dou: meu plano de saúde é 1.000. Falo, pô, o cara atende a 1.000. Aí eu vou lá, às vezes eu nem ligo, nem marco, não. Eu vou lá na recepção e falo assim: olha, eu tenho um paciente com o doutor fulano, doutor, ele pode me atender? Sempre é assim, né? A agenda tá cheia, não sei o que lá. Eu falo: sou psicóloga. Eu falei: então, eu tenho 1.000, eu poderia assinar uma consulta dele, você me encaixa? Gente, essa é uma estratégia muito boa. Gente, a gente aprende a ser um 7-1. E aí, tipo assim, pelo amor de Deus, será que tem alguém da 1.000 aqui? Não, né? E aí, gente, tipo assim, super recebe, entende? Super recebem. Super recebem nos dois lados, né? Porque a consulta deles é boa. Então, é uma estratégia que você, com o tempo, cara, quantos nomes que eu já levei? Tipo, de pediatra, então, lotado, cheio de criança na recepção, eu falo: não tem. Você gostou, né? Muito. Vai todo mundo aqui fazer isso. Eu achei uma proposta excelente, porque, infelizmente, assim, falando sério, a gente precisa descobrir formas de ser ouvido, né? Sim. E às vezes das formas tradicionais, oficiais, as pessoas não dão a menor bola. Então a gente precisa encontrar estratégia, seja fazer um vídeo, seja ir lá pessoalmente no consultório, seja assinar uma guia, cada um encontra uma estratégia. Forma, né? É isso aí. Mas eu acho que é se fazer presente, se fazer ser visto, percebido, reconhecido. Voltando aqui um pouquinho, a Juliana elogiou o comentário seu, né, dizendo que hoje em dia as mães precisam também do diagnóstico, como se aquilo fosse isentá-la de uma possível falha na sua criação ou educação perante a sociedade. A gente precisa começar a encerrar, né, o nosso tempo aqui. Acho que as perguntas que vocês trouxeram aí de casa foram muito boas, enriqueceram muito o nosso debate aqui. Verdade. A Patrícia tem uma capacidade pedagógica muito boa, eu acho que ela explica muito bem. E isso eu acho que também é uma coisa interessante, né? A gente é psicólogo, a nossa área não é a pedagogia, mas a gente precisa ter o cuidado de falar com clareza com nossos pacientes, clientes e profissionais que nos cercam. Porque eu falo muito isso, falar entre grupos, falar só para psicólogo é fácil. Mas só que isso não gera conteúdo, a gente não consegue acessar e tocar, impactar outras pessoas. Então a gente precisa também aprender a falar numa linguagem coloquial, numa linguagem que as pessoas entendam. Que eu acho que é o que a Patrícia tem feito quando ela faz uma orientação aos pais, quando ela procura os psiquiatras para conversar. É sair desse lugar fechado e convencido de que você só com a sua linguagem basta. Não, você tem que baixar às vezes a bola e falar numa linguagem que o outro alcança. Isso aí, e é legal que você está falando, porque quando você se predispõe a trabalhar com crianças,
você tem que aguçar muito a sua criatividade, que foi até o que você falou da linguagem, né? A gente estava aqui ainda agora, antes de começar, e aí eu estava mostrando para eles, falei, olha, isso aqui e tal, legal, eu que fiz. E o que eu sinto hoje muita falta, falando da psicologia, não só colocando a minha linha teórica, porque eu acho que as linhas teóricas, quando você trabalha com criança, muitas vezes elas se batem, elas se encontram. Porque quando você trabalha com ludoterapia, né, com a arte de brincar e do brincar, você trabalhar a criança naquilo ali, hoje eu sinto muita falta da gente ter dentro da psicologia pessoas que estejam interessadas em dividir materiais, tá? Materiais que eu falo é o quê? O que a gente vai ter sucesso para trabalhar com aquela criança com aquele determinado transtorno? Trocar nesse grupo o que a gente pode fazer melhor, que é a criatividade, porque a gente sabe que os materiais de trabalho com criança, não estou falando só da TCC, porque baralho das emoções, baralho dos pensamentos, que é o que a gente trabalha com eles, isso o psicanalista usa e outras linhas também usam, né? Porque a gente comentou em algum outro vídeo, né, que tem áreas que elas acabam tendo um conteúdo próprio, né? A dependência às drogas, ou dependência química, a área do infantil, da criança, a área do idoso. A linha que você segue é importante para você, mas aquele público, aquele perfil, ele tem único. Uma característica própria. Exatamente, é único. Então, assim, o que hoje eu sinto muita falta é da gente, né, principalmente as pessoas, os psicólogos que atendem criança, ter essa troca. Da gente falar, gente, como que a gente pode trabalhar, enfim. O que ela botou? A Nen, a mãe do Rafael, está dando parabéns, dizendo que está sendo ótimo. E o Marcel disse que adora tanto a psicologia que acabou adequando o negócio dele, que é uma empresa de desenvolvimento de sites, para atender psicólogos. Legal. E está sendo uma experiência incrível e muito aprendizado. Muito bom. Legal, Marcel. Muito bom, muito bom. Bom, a gente está com o horário já apertado. Eu queria agradecer mais uma vez a Patrícia Valadão por ter aceitado o nosso convite em participar aí do nosso debate, contribuindo um pouco do conhecimento que ela tem. E, bom, precisando de atendimento com crianças, Patrícia Valadão. E eu acho que assim, é legal deixar agora a Patrícia falar, porque além do trabalho com criança, ela também tem outras ações que ela atende. Então, queria passar a palavra. Vamos lá, tô adorando, Bárbara. Ó, tô te esperando aqui. Você vem aqui no prédio, não vem aqui na sala. Bom. Puxão de orelha. Puxão de orelha. E vamos criar muitos materiais. Vamos lá. Primeiramente, estou deixando à disposição todo mundo, quem quiser visitar aqui. Eu não falo que é meu espaço, é nosso espaço. É o espaço de todos. Eu fico na Gavião Peixoto 124.811, tá? Só me passar um WhatsApp, depois eu A gente depois vai colocar aqui na descrição do vídeo as páginas e contatos da Patrícia. Eu tenho o site, dá uma olhadinha lá. Eu queria agradecer aos meninos pelo convite. Eu acho que trabalhar com vocês, eu acho que desde a faculdade a gente teve uma boa troca. Eu admiro muito o trabalho de vocês, a Motiva. Eu acho que é isso que a psicologia está precisando, que os psicólogos estão precisando. Não estaria aqui se não fossem as palavras de vocês no início. Lembro no dia que o Bruno falou comigo, eu fui pra casa igual uma louca, sabe? Eu falei pro meu marido, cara, o Bruno tá me apoiando. Ele falou, que é Bruno? É o de óculos. Agora eu falei, E eu fiquei super motivada, então era o que eu tava precisando, eu sou super grata a eles. Uma proposta que eu tenho que fazer pros meninos, eles falaram que eu também trabalho em outras áreas. Uma área que eu destaco também é a avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. Depois a gente pode até marcar uma live, se vocês quiserem, para a gente falar sobre obesidade e sobre a importância dessa responsabilidade no laudo psicológico para bariátrica, tá? Muito obrigada a todos pelas perguntas, pelo carinho. Um beijo. Então a gente vai encerrando por aqui. Como sempre, eu peço que curtam a nossa página no Facebook, a Motiva. Aí, gente. Também sigam a gente no YouTube, porque lá vocês vão ter acesso a todos os nossos vídeos. Podem ficar lá revendo com mais calma, para quem não pôde ver, acompanhar ao vivo aqui todo o processo. Muito obrigado, bem, por acompanharem, por compartilharem, por darem esse apoio aí e participarem. A ideia é essa, que a gente tenha profissionais acessíveis.
E eu acho que estamos conseguindo... Vem Ju tá falando que vem também. Opa! Vem todo mundo. Pode vir, vocês estão convidados. Bom, gente, boa noite. Beijo. Bom restinho de final de semana para todo mundo aí. E até a semana que vem. Até.